Nesse tempo, irmãos, nós vamos viver situações que não são diferentes dos tempos passados. Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. E a Bíblia nos diz que Ele é o Deus de ontem, é o Deus de já, é o Deus de toda a eternidade, de todos os tempos. Ele não muda. Deus, Ele não vai oscilar, Ele não vai vacilar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós somos homens, oscilamos e vacilamos na nossa fé. Nossos olhos contemplam situações da vida, problemas que muitas das vezes estamos vivendo, dizendo: eu tenho fé em Deus, eu sirvo Deus, eu me proponho a fazer para Deus. Mas no meio da caminhada, na trajetória, nós nos deparamos com situações, com aflições, que parece ser algo tão grandioso, que tira o lugar de Deus, e recuamos, e chegamos muitas vezes no estado de tristeza profunda, de aflição. Quantos nesse tempo estão vivendo situações que se colocam dentro de um quarto com uma opressão, e pessoas que conhecem a palavra de Deus? Nesse tempo nós vamos ver muitos pastores vivendo dessa situação, dessa maneira. Uns até chegam a se suicidar-se, porque não aguenta a pressão da vida, e as pessoas requerendo e requerendo a cada dia. Amém? E nós vamos ver que nessa parte há um grande avivamento, quando Esdras ele faz a leitura da Torá, da lei de Deus. Nós vamos ver que aqui em Neemias no capítulo 1, nós vamos ver que ele está aflito, porque um dos seus irmãos, ele conversa com ele e pergunta a respeito dos pais dele, do povo judeu, porque Jerusalém foi destruída, o templo estava destruído, os muros estavam quebrados. Então Neemias, ele com certeza tem o toque de Deus, tem ali no coração a intimidade que Deus põe para que ele se sensibilize com essa situação, quando ele recebe essa notícia daquele povo que estava sofrendo, porque já não tinha lugar onde adorar o Deus de Israel, o Deus vivo. Estava destruído pelos caldeus. Era um povo que estava exilado agora, e quando eles estavam no exílio, não tinha um lugar para eles adorarem. Então sinagogas foram edificadas. Há muitos tempos atrás, pelo profeta Isaías, ele fala de um rei, antes dele nascer, com 150 anos dele nascer, ele fala sobre Ciro, um ungido de Deus, ou um pastor, o qual Deus tinha um propósito para trazer o livramento para esse povo que tinha sido exilado. Porque homens que conheciam a lei, que deveriam pôr ao coração dos homens, das mulheres e das crianças, eram omitidas muitas partes importantes, e o povo se voltava contra Deus, todavia na rebeldia. Mas Deus, ele é um Deus justo, fiel, verdadeiro, é um Deus bondoso. Esse mesmo Deus que muitos dizem, o Deus que eu conheço, é um Deus bom, não é um Deus que mata, não é um Deus mau, não é um Deus tirano, sim, não é. Mas a Bíblia vai nos responder o seguinte, que Deus, ele é um Deus de justiça, que ele é um Deus que é fogo que consome, e é um Deus de bondade. Porque ele sabe muito bem o que é justo e o que é injusto. Vamos lembrar de Jesus quando aquela mulher que foi pegada de adultério, aqueles homens pegam aquela mulher e levam até Jesus. Como diz o ditado, matar 2 coelhos numa cajadada só. Eles queriam tanto ver qual era a resposta de Jesus para pegar em uma falha, como também aquela mulher de adultério.
Jesus ele estava escrevendo com o dedo na areia. É obscuro dizermos o que significava tudo isso, aquela situação. Mas ele continuava escrevendo quando aqueles homens diziam que era necessário apedrejar aquela mulher, porque na lei de Moisés estava escrito que tinha que ser assim. Porém, Jesus ainda escrevendo na areia, com a sua cabeça baixa, ele diz para aqueles homens: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se ele fosse um Deus injusto, ele tinha falado: então pode atirar a pedra, já que ela foi pega do adultério. Mas por que a Bíblia não fala que o homem também que estava com ela, que poderia ser julgado naquele momento, ele não estava? Amém? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Porque Deus ele é bom e ele é justo. Amém? Então aquele povo ele vem agora porque se voltaram contra Deus. Os sacerdotes, no momento que foram exilados, eles pranteavam, choravam, porque eram pessoas que viam o poder de Deus. Nós vamos ver lá atrás ainda, quando o povo está no deserto, eles viram todo aquele poder de Deus, mas mesmo assim eles continuavam murmurando. Murmuravam contra Deus, murmuravam contra Moisés. Mas vai chegar o tempo que Deus ali então ele abre a terra para engolir aqueles homens murmuradores. O Espírito Santo naquele tempo ele vinha como executor da parte de Deus. Mas hoje nós temos ele como o Consolador. Então nós somos no tempo não da lei, mas no tempo da graça. Porque pelo tempo da graça, no pensamento nós causamos o adultério. No tempo da lei era necessário ser premiado para a condenação. É bem mais difícil para nós, irmãos, hoje, no tempo da graça, do que no tempo da lei. Havia promessas e propósitos da vinda do Messias, de um Cristo ressurreto, que traria salvação ao seu povo, libertação aos cativos. E ele veio, e o povo rejeitou. Muitos depois daqui rejeitaram. E quando Cristo estava neste mundo, aqueles para o qual ele veio rejeitaram. Mas eu e você, que éramos o gentio, o recebemos como Senhor. Não estávamos lá, mas nós cremos nesse Jesus. Aleluia. No capítulo adiante 2 nós vamos ver Neemias servindo o rei, e ele contempla na face de Neemias a tristeza. E ele fala assim, que aquilo ali, se não fosse proveniente de um ato, seria então do coração. Então ele fala com aquele rei a respeito da situação do seu povo, e fala sobre os sepulcros que lá estavam dos seus pais, e a forma que se encontrava Jerusalém, as muralhas, os muros queimados, as portas queimadas, os muros rompidos. E não foi fácil para Neemias fazer a edificação desses muros, restaurar novamente um lugar de adoração. Esse povo, quando ele vem, Ciro, então ele dá o seu decreto para que seja edificada a casa de Deus. Dá essa oportunidade, envia então Neemias para ir. Agora ele sabe da situação, mas ele começa a passar por perseguições após chegar em Jerusalém. Sanbalat, o governador, ele começa a tentar achar situações para impedir a edificação dos muros de Jerusalém. E quantas das vezes, irmãos, a gente encontra pessoas no nosso caminho para tentar impedir a obra que Deus tem em nossas vidas. E muitas vezes nos colocamos como covardes de não queremos passar à frente
além daquele mal que tenta contra nossas vidas, contra uma ordenança de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. No capítulo 2, no verso 11, Neemias ele diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos animais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de seu opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelados contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e edificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aleluia. Ele poderia ser covarde como homem e chegar diante de toda aquela situação, mas não. E ele prosseguiu. E não foi só uma vez, eles tentaram várias investidas, para que não acontecesse que novamente Jerusalém seria reedificada. E o que eu entendo disso, irmãos, fazendo essa leitura, Deus ministrando no meu coração que nós somos, cada um de você nessa noite é a Jerusalém que precisa ser reedificada. Porque tantas das vezes coisas nos maltratam, pessoas falam palavras que nos ferem. Muitas das vezes alguém está do teu lado, está todo esmiuçado e quebrado, e você não percebe, você não sabe. Ou você mesmo pode estar do lado de alguém que está exaltando e adorando a Deus, a pessoa está alegre e você ali calado, triste, e a pessoa não sabe o que você está passando. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele sabe e conhece o propósito que está no seu coração. Porque Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós em seu coração. E são propósitos bons. São obras boas. Porque a Ele é dado, Ele dá a cada um de nós uma obra para realizar. E essa era uma obra que Neemias precisava fazer. Então veio agora Esdras, por decreto de Dário, trazendo uma cópia da lei para essa leitura. Aqueles homens eles estavam sedentos da palavra, da lei, de ouvir a leitura. Foi feito ali aquele púlpito de madeira diante de todo aquele povo, para esse propósito de ser feita a leitura da palavra. Então ele faz a leitura, e quando ele fala de Deus, o povo se levanta e o povo diz amém, amém. Houve uma adoração, houve um avivamento, porque a palavra de Deus, Hebreus 11, 4:12 diz:
diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz. E nós vamos saber entender isso, irmãos, que o homem, ele está morto no pecado, mas em Cristo Jesus, pela palavra, ele tem vida. Porque o propósito de Deus enviar Jesus ao mundo era para morrer em nosso lugar, levando consigo nossos pecados, nos dando uma vida, não uma vida simples, secular, mas uma vida eterna. E essa vida nós temos hoje, esse propósito da parte de Deus em Cristo Jesus, o qual realizou esta obra neste mundo, para que eu e você pudéssemos estar nessa noite ouvindo a sua palavra, para que eu e você, ainda que diante das adversidades, diante das lutas, pudéssemos ter avivamento. Aleluia. Glórias a Deus. Mas tantas vezes nós somos tão massacrados que não temos nem mesmo ouvido para dar a Deus, para ouvir o que vem da parte do Senhor. Amém? Sabe, às vezes, eu vou falar assim, eu vejo, eu me alegro mais com dizeres da internet do que com a palavra de Deus, para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não vai significar nada para mim. Eu vou precisar de alguém que mande alguma coisa para mim. E a gente vê isso constantemente. Eu acredito que cada um dos irmãos que passa pelo WhatsApp, pelo Facebook, vai ver isso. Então a palavra de Deus, ela não é mais priorizada. E muitos querem um avivamento achando que um avivamento vai ser algo de uma importância onde a pessoa vai se colocar de pé, ela vai pular, ela vai rodar, vai rodopiar, vai cair no chão. E isso é um avivamento quando não é. Quando na verdade nós vamos ler a palavra de Deus e vamos entender que o avivamento acontece dentro do nosso coração, na nossa alma. Quando ouvimos a palavra de Deus, que é vida, que é cura, que é libertação, e que nos leva para a eternidade em Cristo Jesus. Isso é avivamento. Aleluia. Tem alguns irmãos, amigos meus, pastores, que me convidam para ir em certas situações. Eu vejo aquela coisa toda, aquele fogo todo, sabe, pegando, acontecendo, como dizem. Eu falo para irmãos, vou ser sincero para você, sou careta, pode achar, eu sou careta. Mas o avivamento para mim é a palavra de Deus exposta. Porque essa coisa de nós ficarmos pulando, isso não traz edificação para nós. Amém, irmãos? Às vezes a gente fica constrangido de falar, então, né, temos que, eu não tenho papo na língua, irmãos, me perdoe. Eu tenho que falar porque a palavra de Deus, eu não vou priorizar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Eu não vou dizer para vocês que tem algo paralelo que vai trazer avivamento para você, a não ser a palavra de Deus. Não, eu tenho que dizer que o que vai trazer avivamento para você, o que vai te dar libertação, o que vai te curar, o que te vai levar para a vida eterna é a palavra de Deus. Havia uma discussão entre um povo diante de Jesus, o qual eles buscavam sempre uma acusação do Senhor. Ele diz que eles tinham a palavra e nelas testificavam dele. Então ele diz para o povo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. O conhecimento dele é muito melhor do que o conhecimento do homem, onde eles colocam um jugo pesado sobre a vida das pessoas. E quantos estão assim, irmãos? E eu tenho entendido que o ser humano é pendente a viver no comodismo, é pendente a viver no engano, e são muitos. E o que eu acho interessante é que eu peço tanto a Deus, falo: Senhor, eu estou muito distante do Senhor, eu não te conheço, eu não sei quem és tu, eu não sei quem é Jesus, eu já não sei mais a tua palavra, porque quando nós vamos pregar a palavra de Deus, ou a tua palavra, levar os corações das pessoas, as pessoas fazem descaso, elas não querem ouvir. Tem comichão no ouvido, mas a tua palavra está dizendo que
amante já. O Espírito expressamente diz que os homens seriam amantes de si mesmos, que amontoariam para si doutores, que já não suportariam mais a sã doutrina. Ou seja, o conhecimento santo de Deus, puro e verdadeiro, que vai trazer libertação, que vai trazer a cura, que vai trazer o conhecimento de Deus pleno, e vai mostrar para o homem pecador que Cristo é o Salvador e é o Deus da eternidade. Aleluia. Mas infelizmente, tem muitos que se acovardam, porque querem, na verdade, aquilo que eu preguei numa quinta-feira retrasada, viver o sofisma, acreditar numa mentira e viver nessa mentira, fazer da verdade a mentira, e a mentira na verdade. Nós vamos ver aqui um povo que foram exilados, um povo do qual Deus já tinha um propósito novamente, porque por mais que eles tiveram sido levados para o cativeiro da Babilônia, Deus tinha um propósito de trazer livramento para eles, e propôs sobre a vida de Ciro, e eles agora ali têm novamente o seu lugar. Neemias, então ele, com os demais, reedificam os muros de Jerusalém, restauram Jerusalém, para que o povo pudesse ter um lugar de adoração, aonde Deus pudesse ser adorado. Jesus, ele diz assim: em verdade vos digo, que vós é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Que alegria, irmãos. Se alguém diz isso para mim, olha, Jesus disse assim: em verdade vos digo que vós é o templo do Espírito Santo. A minha alma já tem que estar flagrante para isso. Porque Deus, ele não está preso sobre quatro paredes. O Senhor, ele quer fazer habitação em mim, quer fazer habitação em vocês. Aleluia. E eu falo porque a Bíblia fala, irmão. E nós falamos o que está na Bíblia. E quando falamos o que está na Bíblia, é o próprio Deus falando. Quando eu saio de falar da palavra de Deus, e paralelamente sobre a palavra, já sou eu falando do homem, pelo meu entendimento do que o Senhor me dá. Mas quando eu leio a palavra de Deus, que Jesus está falando, é o próprio Jesus que está falando com você. Pois está escrito, não está escrito, que Jesus disse: em verdade eu digo que vós é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Avivamento, irmãos, é reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, e que Ele é o nosso doutor, é que Ele faz o impossível na nossa vida, porque Ele é Deus, Ele não muda. Aleluia. Esdras, então ele chega e ele faz a leitura da lei, o povo concorda, mas com toda certeza, naquele profundo de angústia do que eles passaram, do que eles viram, acende algo diferente, ele sente algo novo no seu coração. A inspiração de Ciro em fazer o seu decreto, o qual depois Dário também faz essa leitura desse decreto, o qual